Oi, queridos, bom dia! Então, mais um vídeo da gente, da série Eu Quero Mil, mais um vídeo de redação super legal, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Karen, prazer, tá? Eu sou a dona do Resumed. E pra quem já me conhece, olá de novo, gente! Estou muito empolgada aqui, que eu adoro esses vídeos de redação, todo mundo sabe que na minha época de vestibular, eu adorava fazer redação, tá, gente? Às vezes tinha semana que eu fazia 4. Aí você pode dizer, meu Deus, 4 redações. Mas sim, porque eu já tive muito problema com redação e aí surgiu uma mãozinha de Deus, né, de meu prof, e do meu prof, né, claro, chamada Tainá, né, que me tiraram desse fundo do poço e me levaram até os 940 na redação do Enem, tá, gente? Então, eu me apaixonei por redação depois disso. Enfim, não depois de 940, tá? Porque o 940 foi depois que foi quando eu passei, então eu não fiz mais redação depois, mas enfim, depois dessa coisa de me resgatar do poço. Enfim, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da contextualização, da introdução por contextualização geral. Muita gente usa contextualização por perspectiva histórica, tá, gente? E a maior parte desse vídeo vai ser sobre a perspectiva histórica. Porém, gente, a gente também pode usar outros tipos de contextualização, uma coisa mais geral. Por exemplo, em questões sociais, muita gente gosta de usar o direito, tá, gente? É uma contextualização geral, você pode trazer a questão das leis e tal, a Constituição, o Código Penal, enfim, você pode trazer vários tipos de argumento, tá, pessoal? E hoje eu vou trazer tanto esses argumentos, outros gerais, quanto eu vou trazer perspectiva histórica pra vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá, gente? Qualquer dúvida já sabe, né? Vocês podem deixar aqui abaixo nos comentários que será um prazer respondê-las, tá? Se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam de deixar o like de vocês e sugestões para os próximos. Seguir o Resumed nas redes sociais, @Resumed no Instagram e Resumed no Facebook, onde eu tô sempre colocando novidades, tô sempre postando resuminhos, fazendo posts de medicina para quem já faz a faculdade, certo? A minha ainda não começou, mas eu já estou super ansiosa. E não se esqueçam de se inscrever no canal também, tá, gente? Pra ajudar aqui. Ui! Então, vamos deixar de conversa e vamos lá pra nossa introdução, não é isso? Então, se você ainda não assistiu os vídeos de introdução, desenvolvimento, conclusão da redação, eu recomendo que você assista, porque lá nos vídeos anteriores eu fiz basicamente os modelinhos de como fazer uma introdução boa, como fazer um desenvolvimento bom, como concluir no modelo Enem, no modelo FUVEST, enfim, vários desses vídeos que podem ajudar vocês na construção efetiva do texto. Hoje nós vamos falar basicamente dessa questão que eu falei, da contextualização geral que a gente pode fazer na introdução, tá? Para fazer uma introdução dinâmica. Como eu expliquei no vídeo de introdução, na introdução nós precisamos de 3 coisas, tá, pessoal? A primeira, nós precisamos fazer uma contextualização ou uma abertura do texto com alguma coisa relacionada ao tema. No segundo período da introdução, nós teremos a apresentação do tema e a correlação dele com o que você trouxe no primeiro período. Se for uma perspectiva histórica, como falaremos hoje, você faz uma relação com a realidade antiga e a realidade atual, tá, pessoal? E no terceiro período nós teremos a apresentação de tópicos, tá, pessoal? Na verdade, a apresentação de tese dos tópicos. A tese você também pode trazer no segundo período, mas tanto faz você trazer no segundo ou no terceiro, mas geralmente as pessoas trazem mais a tese no segundo porque fazem essa relação com o passado e o presente, caso você tenha trazido como perspectiva histórica, tá, pessoal? No caso da gente, como hoje vamos tratar da contextualização geral, vamos ficar no primeiro período da introdução, tá, pessoal? Então, voltando para o básico, como eu expliquei, vocês podem perguntar, Karen, o que é a contextualização geral? Pessoal, a contextualização geral é quando você vai pegar uma coisa generalizada sobre aquela temática que você vai discutir, não propriamente sobre o tema em si, mas sobre a temática, porque, por exemplo, às vezes o tema, você sabe que o tema é um pequeno recorte da temática, certo? Então, às vezes, por exemplo, a temática é a saúde, mas o tema é a humanização da medicina dentro da saúde pública, por exemplo. Então, você pode começar falando da saúde em geral e depois você faz o seu recorte temático no segundo período para trazer sua tese e sua correlação com o que você trouxe no primeiro período, tá, pessoal? Então, contextualização geral, gente, é quando você pega a temática e traz a temática para o seu texto, tá, gente? Você pode tanto trazer a temática super relacionada com o tema, como você pode fazer uma alusão a alguma coisa que, assim, a priori a gente acha que não está relacionado, mas está relacionado sim. Fazendo perspectiva histórica, tá, gente? Trazendo algum acontecimento que aconteceu lá na história que está atrelado ao que acontece hoje em dia ou que é parecido com o que acontece hoje em dia como uma alusão, tá, gente?
Ou você pode trazer conceitos literários, conceitos do direito, conceitos filosóficos, sociológicos, enfim, você pode trazer várias coisas e eu trouxe 3 exemplos super legais para vocês de como fazer essa perspectiva. Eu sei que eu falo muito rápido e às vezes não dá pra entender, tá, pessoal? Então, um dos primeiros exemplos, que é na verdade de um resuminho que eu já tinha postado lá pra vocês, é esse daqui, nesse flashcard que eu fiz, tá? Então não se preocupem que ao final do vídeo, ao final dessa parte que eu vou explicar eu vou deixar esse flashcard aqui para que vocês possam ler, tá? Dar uma pausazinha no vídeo e ler. Mas enfim, esse parágrafo, como vocês já podem ver, é por perspectiva histórica, tá? Esse parágrafo. E vamos lá, eu vou dar uma lidinha. E, se vocês podem observar, tem aqui A, B, C, D, que é onde eu explico para vocês cada parte do parágrafo, tá? Então vamos lá. Após a abolição da escravidão, já com a chegada da mão de obra assalariada, não houve nenhuma preparação para que a população negra fosse integrada. Assim, negar tamanho fato como causa maior para a exclusão e marginalização do negro brasileiro é desonestidade intelectual, pois no Brasil vale a máxima cantada pelo grupo O Rapa. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Certo. Vamos lá, gente. Após a abolição até a população negra fosse integrada, você tem a letra A, como vocês podem ver aí. Então, essa é a perspectiva histórica, tá, pessoal? O tema provavelmente aqui era a questão da marginalização da população negra e você trouxe o fato de, assim, não terem tido políticas públicas de integração na sociedade para que os negros fossem insertos no meio social e o preconceito não existisse, tá, gente? Então, essa questão da abolição foi a perspectiva histórica que você trouxe, tá? Depois, nós teremos aqui a letra B, tamanho fato, você tem o ponto de articulação do discurso, tá, gente? A C é basicamente o seu ponto de vista e comparação com a realidade atual. É o que eu falei da história da tese e a sua comparação com a realidade atual. Por quê? Porque imagine que você faça uma perspectiva histórica, mas você não traga o que aquilo se relaciona com a realidade. Vai ficar que nem eu falei no vídeo passado pra vocês de referência de conteúdo, que a pessoa, não, vou citar Marx. Aí cita Marx, joga no meio do texto assim, e sem explicar por quê. Então vai ficar com aquela coisa solta, tá, gente? Então você tem que fazer a questão da integração entre a realidade atual e a realidade passada que você trouxe, no caso, a perspectiva histórica. E na D nós teremos uma citação dessa música do Rapa, tá? Em todo camburão tem um pouco de navio negreiro, pra defender e reforçar o ponto de vista apresentado. Lembrando que no mesmo parágrafo vocês podem trazer várias formas de argumentação. Vocês podem trazer no mesmo parágrafo causa e efeito e citação, vocês podem trazer perspectiva histórica e causa e efeito, vocês podem trazer alusão histórica, vocês podem trazer prós e contras, vocês podem fazer vários tipos de contraponto argumentativo, enfim, vocês têm vários tipos de mecanismos para fazer um parágrafo bem costuradinho, tá, pessoal? Então vamos lá para o nosso próximo exemplo. No nosso segundo exemplo, eu trouxe para vocês, tá, uma corrente de pensamento com uma perspectiva geral, tá, como contextualização geral para começar meu parágrafo. O tema era Trabalho e Direitos Humanos no século XXI e eu comecei usando o pensamento de Benjamin Franklin para ilustrar a minha temática, tá? Então, meu título foi Time is Money, vírgula, mas será mesmo? E uma interrogação, tá, pessoal? E o meu parágrafo de introdução eu comecei assim. Conforme o aumento da demanda por produtos e serviços na era das máquinas, a falácia de Benjamin Franklin ecoou pelo mundo como um enorme incentivo à máquina capitalista e ao progresso, tá? Então vocês podem ver que eu trouxe a corrente de pensamento como Benjamin Franklin para ilustrar, tá? Como uma contextualização. E depois, para aliar, eu fiz assim. Progresso esse que, na realidade brasileira, concretizou-se na esfera do capital, porém deixou a desejar na esfera humana e o que se vê é uma classe trabalhadora cada vez mais desrespeitada e com a sua integridade física e psíquica ameaçada. Então veja que eu fiz essa questão peguei o pensamento de Benjamin Franklin e eu mostrei como ele está inserido na sociedade de hoje, tá, gente? Que o progresso foi no capital, mas não foi na questão humana, tá? Então eu fiz essa inter-relação entre o passado e o presente, tá, gente? Mostrando o meu argumento. E depois os meus tópicos, assim a mais-valia cresce e a consciência de classe se perde, seja pela ausência estatal, um tópico, seja pela influência do capitalismo em sociedade, segundo tópico, tá, gente?
E a minha tese foi: a mais-valia cresce e a consciência de classe se perde, tá, pessoal? E também que eu já tinha falado da questão da falta de progresso na questão da humanização do trabalho, tá? Então, esse foi o nosso segundo exemplo. E o nosso último parágrafo exemplo, pessoal, é um parágrafo em que eu trouxe também contextualização geral, só que eu usei a Constituição. Mas eu dou uma dica importante. Gente, a Constituição é uma coisa que as pessoas acabam por usar muito. Então, é melhor você fugir do comum e não usar a Constituição. Só use se você realmente achar que vai ficar bem encaixado e se você não souber nenhuma outra referência, tá, pessoal? E assim, tente fazer o uso mais... como é que eu posso dizer? Mais bem feito de todos, tá? Porque eu sei que, assim, acaba sendo uma referência que todo mundo vai usar. É que nem, tipo, o fato social de Durkheim. Todo mundo usa o fato social. Então, acaba que quando você coloca, assim, pode ser que o examinador, poxa, não tinha algo, assim, mais diferente pra trazer, tá? Então, enfim. Vamos lá. O tema era o direito de todos a uma saúde pública de qualidade. E eu comecei assim: conforme assegura a Constituição de 1988, é dever do Estado garantir o acesso de todos a uma saúde pública efetiva e de qualidade, ponto. Essa foi minha contextualização geral, tá, pessoal? Contudo, no Brasil atual, tal preceito é constantemente desrespeitado e a saúde tornou-se um produto mercantilizado e escasso para as classes menos abastadas. Seja pelo descaso total para com o setor, seja pelo próprio processo de mercantilização da medicina e sociedade. Então, vocês vejam que eu trouxe que a Constituição garantia que o Estado tinha que fazer isso, garantir esse direito às pessoas, tá? E depois eu fiz uma relação com a realidade da gente, a realidade vivida pelos brasileiros, que esse direito não é garantido, tá, gente? Que a medicina e que a saúde tá mercantilizada. E depois meus tópicos: descaso total para com o setor, processo de mercantilização da medicina, tá, pessoal? Então é basicamente isso. Vocês podem usar a Constituição, tá? Direito, assim, em geral, Código Penal, as leis, enfim. Mas tome cuidado porque acabam sendo referências que as pessoas sabem mais, então são mais comuns de serem usadas e às vezes você pode cair no comum. Então, não se deixe cair do comum, tá? E por hoje é só, queridos. Muito obrigada pela atenção, tá? Se caso ainda tenha sobrado alguma dúvida, vocês podem deixar aqui abaixo nos comentários, como eu já falei, tá, gente? Que será um prazer responder tudo. Eu espero realmente que esses parágrafos possam ter ajudado vocês a ver como fazer uma referência. E não se esqueçam que no Resumed tem vários textos meus que vocês podem pegar lá, dar uma olhadinha e ver como é que eu faço essa introdução. E não se esqueçam de dar sugestões para os próximos tipos de introdução que vocês querem que eu faça, porque vocês sabem que tem introdução por definição, introdução por citação, introdução por perspectiva, história, contextualização geral. Então, temos vários tipos de introdução, vocês, por causa e efeito, vocês podem pedir que eu vou estar fazendo aqui pra vocês, tá? Então, um beijão e até a próxima!